Boa noite, pessoal. Tô esperando o pessoal entrar. Estava conversando agora com a nossa convidada. Ela está procurando um lugar com internet, está com problemas por causa da chuva lá na região. Daqui a pouquinho ela já entra. Oi, Léo. Oi, Cleci, tudo bem? Vamos já chamar a Gil aqui. Então, pessoal, enquanto a gente aguarda a nossa convidada, queria dar boa noite a todos. Obrigada a vocês que estão entrando. Boa noite, boa noite. E parabenizar também as mulheres, né? Pelo nosso dia, que a gente consiga ser cada vez mais unida, mais fortes. Então, deixo aí um abraço para todas as mulheres que me seguem. Enquanto a gente aguarda a Gil, então, vou falar um pouquinho do porquê, né, que eu decidi fazer aí essa semana de lives, né? Umas reflexões realmente sobre o assunto. Eu trabalho há muito tempo na área, né? E conforme vou conversando com alguns mediadores, enfim, a gente vai conhecendo os profissionais, a gente vê muitas questões voltadas para a advocacia. Algumas visões que precisam ser realmente refletidas, algumas mudanças que a gente precisa ter. Oi, Fê. Então, eu achei bem importante a gente trazer nessa semana de lives aqui essas reflexões. Deixa eu tentar chamar a Gil aqui de novo. Boa noite, Ellen, tudo bem? Aguarda mais um pouquinho. Enfim, só para trazer já algumas questões, né? Até uma aluna minha me chamou esses dias, me passou uma questão que ela estava também tendo, né? Essa dificuldade em entrar para a área, em migrar, né? Para a área da mediação, por questão mesmo de resistência de alguns profissionais, tanto da advocacia como do judiciário. Então, nada melhor, né, que uma advogada também para vir aqui conversar conosco, trazer um pouquinho dessa visão que ela tem consensual. Deixa eu... Ela tá com um probleminha aqui para acessar. Deixa eu... Só mais um minutinho. Enfim, né? Tem muitas questões que eu gostaria de trazer essa noite. Espero que a Gil consiga entrar com nós. Tá com alguns problemas aí. Boa noite, Fê, tudo bem? Ela tá com alguns problemas aí para acessar a live, mas a gente separou algumas questões aí bem importantes para trazer para vocês, as reflexões aí da mediação na advocacia. Então, espero que ela consiga acessar aí para a gente trazer essa troca para vocês. Então, vamos aguardar mais um pouquinho. Quem aqui trabalha já com a mediação, que já passou também por essas questões aí de resistência também
questões do judiciário, da advocacia, quem que está tentando migrar para a área mais consensual também, trabalha já nessa área. Vou colocar aqui para nós, também se quiser enviar, né, essa live para algum conhecido que você acha que teria interesse, né, em conhecer um pouquinho mais sobre o assunto. Enquanto a gente aguarda. Acontece, né? Problemas de conexão. Espero que a Gil consiga entrar. Tentar chamar ela mais uma vez. Ali, ó. Ela já falou que ela vai conseguir. Que bom. Oi, Jaque. Seja bem-vinda. Eu vou chamar a Gil aqui de novo. Faz parte, né, Ellen? A gente prepara aí, mas a gente tem algumas questões aí que fogem do nosso controle, né? Ela disse que tá com muita chuva lá na região dela, ficou sem luz, não estava conseguindo entrar, estava procurando um lugar aí com energia. Mas agora ela já falou que voltou a energia e ela vai conseguir entrar. Que bom. Oi, Cris, boa noite. Sejam bem-vindos. Oi, Micaela, boa noite. Estamos só aguardando mais um pouquinho a Gil entrar. Aqui, ó, ela tá entrando já. Acho que agora vai dar certo. Opa, peraí que minha câmera tá ao contrário. Tá ao contrário. Oi, Gil. Desculpa pela demora, intermitência do tempo, mas aqui estou eu. Acontece, né? Tá muita chuva aí? Muita chuva. Muita chuva. Aqui eu moro perto de uma região um pouquinho mais rural, e aí às vezes a primeira chuva mais forte já cai luz, cai internet, é uma tristeza, mas voltei. Que bom, há tempo. Que bom, que bom. Boa noite, então, né, Gil? Obrigada também por participar. Boa noite a todos aqui que estão entrando. A conexão tá boa, vocês estão ouvindo bem, tá tudo certinho? Eu tô te ouvindo e te vejo bem. Você me vê e me ouve bem? Uhum, perfeitamente. Então, feliz Dia da Mulher também, né? Parabéns pelo nosso dia. E obrigada novamente por participar, né? Dessa semana que eu tô fazendo aí de lives, reflexões, né? Que eu acho bem importantes aí a gente trazer no que tange aí a mediação. Eu já tô há algum tempo, né, com algumas ideias para trazer, que eu tava com essa vontade aí de compartilhar um pouquinho mais aqui pro pessoal, né? Mas, enfim, não estava conseguindo aí em virtude do trabalho, agora a gente conseguiu, então, organizar. Hoje, então, você é a minha convidada especial. Amanhã vamos estar aí também com o Henrique, na sexta-feira vamos trazer o professor Mauro. Então, vai ser uma sequência aí bem interessante, cada dia, assim, com o seu propósito. E hoje eu quis trazer com você essa questão mais voltada para mediação e advocacia. Trazer realmente algumas reflexões que a gente precisa mudar, né? Da visão de litígio,
da importância do consenso, da importância de um trabalho em conjunto realmente entre advogados e mediadores, né? Eu sou uma pessoa que eu trabalho com a mediação exclusivamente hoje, mas eu sempre valido e realmente acho muito importante trazer os advogados, em muitos casos, nas sessões, onde eles vão tratar, enfim, essa parte jurídica, né, do cliente, a defesa do direito do cliente. Então, tem muitas questões que eu quero trazer aqui realmente para vocês hoje, essas reflexões. E escolhi você também por você ter, né, essa visão de consenso. Na tua advocacia, você compartilha muito isso, tanto nas tuas redes, né, como também trazendo isso para os teus clientes, trazer realmente essa resolução de conflitos, né. E aí a gente vem, né, com aquele pensamento também do que é a justiça, né? O que as pessoas buscam quando elas buscam a justiça? E do nosso dever também como profissionais em trazer realmente para eles todas as possibilidades, né, de resolver o conflito deles sem precisar de imediato já ir para o judiciário. Então a gente tem já esse trabalho e também, né, de trazer as outras opções aí, as mesclas que a gente chama, né? Mas enfim, Gil, agradeço você ter aceitado esse convite. Vai ser bem importante para mim trazer um pouquinho também da tua experiência com isso, da tua visão na advocacia. E vou pedir então para você se apresentar um pouquinho também para o pessoal, né? Falar um pouquinho de você, do seu trabalho. Fica bem à vontade. Tá bom. Eu só vou melhorar um pouco a luz aqui. Eu acho que tá fraca. Peraí. Deixa eu ver. Não tá aqui. Acho que essa ficou um pouquinho melhor. Eu tava meio escuro. Bom, gente, boa noite. Mais uma vez, desculpa a demora e o atraso, mas estou aqui. Bom, eu sou advogada familiarista, então trabalho quase que exclusivamente com direito de família. É a maior parte da minha carteira de clientes. Trabalho em grande parte com mulheres, então não digo que eu atuo numa advocacia de gênero, mas aos poucos ela está se tornando. E eu sempre tento trazer dentro da minha atuação esse aspecto consensual, porque eu vou contar um pouquinho aqui da minha história, né? Eu sou filha de pais divorciados e os meus pais foram partes de um divórcio extremamente litigioso, onde não havia diálogo, onde não havia possibilidade de conversa, né? Tudo era resolvido sempre no grito, sempre na agressividade, sempre ali na beligerância, assim, mas naquele limiar mesmo, sabe? De bater telefone na cara do outro. Então, eu acredito que por eu ter vivenciado esse cenário e ter, consequentemente, entendido que não é o melhor cenário para um ambiente familiar, é que eu mesclo um pouco da minha vida pessoal com a minha vida profissional nesse sentido. Eu acredito muito na força do diálogo. Eu acho que, com certeza, a conversa auxilia muito. Pode não resolver de imediato, mas o fato de as pessoas se darem a oportunidade de se ouvirem, né, é muito importante. Então, eu sempre sim procuro trazer, ainda que o cliente ou a cliente diga, olha, não é isso que eu quero. Eu não quero conversar, comigo não tem diálogo. Esses dias eu fiz uma audiência que a minha cliente chegou na minha sala e falou assim, doutora, eu não vou fazer acordo. E a gente saiu de lá com acordo. Então, né, porque eu falei para ela, eu falei, olha, veja, não estou querendo empurrar você para resolver o processo, mas você vai deixar a solução do seu ambiente familiar na mão de um terceiro que não conhece você. E era um caso que tinha várias particularidades. Eu falei, então, se você pode discutir e tentar resolver essas particularidades agora, por que não fazê-lo? Por que a gente tem que deixar para o juiz? Por que a gente tem que terceirizar a responsabilidade de resolver a nossa vida? Porque quando a gente cria ali uma situação que acaba se tornando litigiosa, conflitante, fomos nós que construímos aquilo. Então, como a gente tem o poder de construir, a gente tem o poder de resolver. Né? Não é de destruir, é de resolver. Então, eu sempre procuro trazer isso. Eu comecei a querer trabalhar mais com isso quando eu saí, porque eu trabalhava em escritórios em São Paulo massificados, então voltados para o lado do consumidor, né? E aí, eu acabei sendo demitida na leva da pandemia, todo mundo foi, né? Eu acabei sendo uma delas. E hoje eu sou muito grata por isso ter acontecido comigo. Porque eu pude me desenvolver novamente na advocacia autônoma. E ali eu percebi, eu falei, gente, qual é o sentido? Porque dentro do massificado eu fazia muitos acordos. Só que acordo de consumidor. 2.000 de dano moral, 1.000 de dano moral, tal. Mas ali eu fui percebendo e falei, não, peraí.
vamos aqui, né, tentar entender o que realmente acontece dentro das relações pessoais. E ali eu comecei a me interessar, foi aí que eu fiz o curso de conciliação, de mediação extrajudicial, me capacitei nas práticas colaborativas, fiz mediação familiar, mediação escolar, e eu continuei e continuo seguindo esse caminho. Só que aí hoje eu abarquei isso para minha advocacia, então eu ofereço, isso faz parte do meu trabalho naturalmente, porque eu acredito que a advocacia é o caminho para a justiça, certo? Nós somos instrumentos indispensáveis da administração da justiça, né? Então nós temos essa determinação para a advocacia. Mas é muito estranho que justiça, na cabeça das pessoas, é processo judicial. É um papel que muitas vezes é instrumentalizado como uma vingança. É o que resolve a vida das pessoas. E às vezes não resolve. Porque chega na hora da sentença, a pessoa fala, mas não é isso que eu queria. E aí a gente fala, mas é porque você não quis conversar, você queria o processo. Tá? Isso eu te entreguei o processo. Né? E às vezes as pessoas confundem o resultado do processo com a nossa atuação. E aí, isso também é uma coisa muito complicada. Por quê? Nós fazemos de tudo para que o juiz enxergue o que nós estamos falando em nome do nosso cliente. Mas às vezes o juiz tem o livre convencimento dele. Então, tá, ok, você falou isso, mas não acho que seja. E pronto, ele é um ser humano, ele também está passível de falhas, também está passível de subjetividades. Né? Então, eu trabalho muito essa parte do consenso porque, para mim, as MASC, a mediação, a conciliação, são caminhos muito mais eficientes para se alcançar a justiça que as pessoas tanto buscam. Né? E não é a justiça daquele jeito, né? Miojo, 3 minutos faz uma sessãozinha judicial ali, de 20 minutinhos e tá pronto. Né? Tá pronto o brinquedinho. Não. É uma construção. Né? Então é conversar, dialogar, ver quais são, delimitar o limite, mapear o conflito. O que a gente está colocando aqui hoje? O que é passível de negociar neste momento? O que precisaria de uma atenção mais especial? Aonde a gente vai colocar luz? Aonde a gente vai demandar energia? Né? Porque muitas vezes as pessoas demandam energia na hora de negociar porque elas estão perdendo. E eu sempre falo, não, a gente tem que colocar luz no que todos vocês irão ganhar. Já que vocês querem nesse cenário de perde, ganha, muitos clientes falam para mim, doutora, mas se fizer acordo eu vou perder. Eu falo, você não vai perder nada. Você não vai perder nada. Né? Na verdade, você vai ganhar a médio e longo prazo muito mais coisas. Né? E aí a gente tem que tentar demonstrar o lado positivo da autocomposição. E não é empurrar, não é forçar, porque muitas vezes na verdade é que a gente vem nossa responsabilidade, né, Gil? Quando a gente está à frente mesmo de um atendimento dos clientes, eu acho que aí vem a nossa responsabilidade em mostrar as outras alternativas. Porque hoje as pessoas realmente não conhecem. Elas buscam resolver, elas buscam ter, né, o seu direito, enfim, ter a defesa do seu direito, ter, enfim, resguardado. E eles buscam, enfim, um advogado, buscam a justiça, mas eles não sabem outras formas. Eles querem resolver. Então, vai do profissional realmente que vai receber esse problema, mostrar as outras alternativas, mostrar que às vezes não é aquele processo que eles precisam. E na maioria das vezes, como você falou, eles já chegam com aquela visão de, eu já tentei conversar, não deu. Eu já não quero acordo porque a gente vê que não tem como conversar. Só que qual foi a conversa que eles tiveram? Eles, entre eles mesmos, pegando aqui o exemplo de família, né, que é o que a gente gosta muito de atuar também, que você atua, que eu atuo também dentro do tribunal. Então, quais são as outras opções que foram mostradas para eles da conversa? Você ter uma pessoa que auxilia eles a conversar, porque realmente, nós mesmos, quando estamos em conflitos pessoais, a gente não consegue, naquele momento, estar pensando realmente na situação de uma forma tranquila, ter alguém que vai auxiliar essa conversa, que vai trazer as ferramentas, que vai trazer as perguntas necessárias, é outro tipo de conversa. Então, a pessoa não entende. Ela acha que vai sempre sentar numa mesa, aonde vai botar um de frente para o outro, eles vão conversar e dizer, não, já tentamos conversar, não deu. Mas não é esse tipo da conversa. Então, é isso que as pessoas não entendem. E ter alguém que vai auxiliar eles realmente nessa conversa, que vai trazer os pontos importantes, que vai explicar também os prós de tentar resolver por eles mesmos, deles serem autores dos seus resultados, da sua vida, de não deixar para um terceiro
resolver a vida deles, não jogar para o judiciário, porque na questão, quando a gente pega um caso e vai colocar para o judiciário, às vezes o advogado ele pode fazer a melhor petição do mundo, só que ele vai fazer para o cliente dele, vai ter uma outra pessoa fazendo para o cliente dele. Então, às vezes, vai trazer questões que não vai resolver realmente. Às vezes, vai aumentar uma briga, principalmente quando tem questões de filhos, quando tem questão de guarda. A gente sabe como é que é. Isso que você trouxe atuador também, que foi por isso que você foi para o direito de família, por você ter sido a filha, né, num relacionamento que foi conflitante, que terminou com um divórcio litigioso. Eu também fui essa filha, né, também tenho pais divorciados que não teve essa condução. Então, eu acho que, no fundo, muitos de nós, né, quando vai realmente com essa visão assim mais para a família, que a gente quer resolver de uma forma diferente, é porque a gente também passou. E lá naquele momento a gente enxerga as pessoas, a gente vê realmente que tem muita dor, que tem muita expectativa que foi criada na vida deles e foi quebrada. Então é muita coisa que está envolvida ali naquele momento que a pessoa está passando, que tu não tem como colocar só num papel e jogar para o juiz e esperar que ele entenda. Então, passar isso para as pessoas, passar essa tranquilidade, essa segurança de realmente eles estarem sentados com um profissional, estarem sentados com os advogados, estarem sentados com um mediador que vai conduzir aquela conversa de uma forma tranquila, sem pressa, que seja separado em sessões, que seja respeitado o momento das pessoas para que elas tragam no momento delas as questões que precisam ser resolvidas, o que realmente elas, dentro das possibilidades delas, as tomadas de decisões delas, que precisam ser conscientes também, trazer todas as opções, construir um acordo que funcione para eles. Então, a gente também jogar para um juiz decidir algo que às vezes não vai funcionar para aquela pessoa, é muito arriscado também. Então, hoje a gente vê que nós somos responsáveis por isso, né? Em mostrar esses caminhos. E até eu não sou uma pessoa muito pública, assim, agora que eu tô tentando compartilhar um pouquinho mais, até aqui no Instagram também, um pouquinho mais sobre a profissão, um pouquinho mais sobre a prática, porque a gente vê que é necessário que as pessoas conheçam, tanto as pessoas que estão passando por problemas, como por profissionais da área do direito, ou enfim, de outras áreas também que atuem com pessoas, com conflitos, que mostrem essas opções para as pessoas, que conheçam a eficácia realmente de você fazer um acordo extrajudicial, de você resolver por uma mediação as diversas formas que tu pode trazer um mediador em conjunto com um advogado, você ter o seu cliente e trazer um mediador para conduzir realmente aquela conversa, e você vai estar defendendo o direito do seu cliente e vai ser parcial com ele em muitos momentos, mas tem um terceiro imparcial ali que vai estar auxiliando na conversa. Então, esse trabalho em conjunto, ele é muito importante. E é isso que eu gosto muito de trazer hoje, porque até foi por uma questão que uma aluna trouxe minha também, colocou nas caixinhas de perguntas ali, esses dias que eu abri, que a dificuldade que ela tem de se portar e de trazer realmente o trabalho dela de mediação é porque é visto hoje um pouco como concorrência até. Ah, porque vai tirar o trabalho de um, vai tirar o trabalho do outro. Ah, eu não preciso de advogado. Ah, eu não preciso do mediador, eu resolvo. Mas as pessoas não aprenderam a trabalhar em conjunto. Elas não entenderam a força que tem um trabalho em conjunto de você estar com o teu cliente, resguardando o direito dele, e você ter uma pessoa que vai estar auxiliando naquela conversa, né? Exatamente. Eu sempre digo que nas sessões que eu faço de conciliação, de mediação, eu sempre agradeço a presença dos advogados e sempre posiciono a indispensabilidade deles ali. Por quê? Enquanto o mediador é ali um terceiro imparcial que está intermediando uma conversa, que está auxiliando as partes a conseguirem se enxergar, porque é isso que você diz de... as pessoas falam, não, mas eu já conversei com ele e não tem conversa. Não tem conversa porque foi uma conversa sem técnica. É uma conversa de dia a dia. Eu falo que é conversa de portão. A conversa de portão não tem mesmo, não tem como, né? Mas uma conversa com técnica, uma conversa profissionalizada, ela surte efeitos. Porque a pessoa que está ali, aquele profissional que se qualificou, porque não sei
todo mundo que está aqui assistindo é mediador, mas a gente se qualificar como mediador é trabalhoso, viu? Sim. É um terreninho que a gente passa até a gente chegar ao ponto de ser. Então, a gente se qualifica. O CNJ cobra muita gente, né? Os tribunais cobram qualificação da gente. Por quê? Tem que ser um profissional que esteja apto a intermediar uma conversa entre as pessoas. E não é fácil intermediar conversa entre as pessoas. Né? A gente precisa encontrar pontos em comum, pontos equidistantes. O que a gente vai fazer aqui? Né? Como que você vai chegar naquele ponto? Mapear o conflito. E tudo isso, sem a presença dos advogados, torna tudo ainda mais difícil. Porque aí você precisa fazer o papel de tudo. Você precisa explicar o que é o direito, até onde pode, até onde não pode. Às vezes, acaba invadindo o campo de atuação do mediador. Então, tudo isso precisa caminhar junto. Sim. Né? Então, a cultura de paz, ela precisa ser disseminada ao ponto de ser como ela é no exterior. Porque muitas coisas do exterior a gente traz para o Brasil, a gente traz para o nosso meio jurídico, né? A gente tem aí agora, dentro, por exemplo, do direito digital, nós temos aí a inteligência artificial, o chat GPT, isso, aquilo, tudo isso vai fazer de fora. Por que a figura da mediação, por que a figura da conciliação, por que a autocomposição, que também é algo muito grande lá fora, também não pode ser impulsionado aqui dentro do nosso judiciário? Então, hoje eu vejo decisões de juízes que estão se posicionando mais favoráveis à construção do diálogo. Eu fico muito feliz por essa mudança de postura, mas, assim, quando você fala, às vezes, para o cliente, né, você dá, olha, a gente vai ter uma audiência de conciliação, mas pra quê? Ou então a pessoa fala, então tá bom, é audiência de conciliação, eu vou levar a testemunha, eu e os documentos, eu vou falar pro juiz, e ele vai ver, eu falo, não, peraí, dá uma pausa. A audiência de conciliação não é nada disso. Não vai acontecer igual acontece na novela, que fica aquele monte de gente assistindo, né, aquela coisa bem fantasiosa. Não é nada disso, nós vamos tentar conversar, ouvir vocês vão se ouvir, e aí eu explico como acontece. E eu acho que é esse o papel do advogado também. Não é só de alimentar, não, vamos brigar, vamos para cima, não. Vamos tentar encontrar aqui um ponto em comum. Olha, eu acho interessante a gente ter uma audiência de conciliação, fulana, porque é a chance que você tem, às vezes, de se entender. É, às vezes, a chance que você tem de pontuar o que está sendo inegociável para você. A outra parte também quer pontuar o que é inegociável para ela. A gente pode chegar a um denominador comum. Vamos nos ouvir. Eu acho que, para além de um processo judicial, a instrumentalização da justiça pelo advogado é isso. Né? Então, assim, ó, a Veridiana está falando do comparativo com a novela, mas é isso mesmo, né? Eu nunca mais me esqueço, porque teve uma cliente que falou, doutora, a minha mãe vai lá, ela vai, eu falei, não, sua mãe não vai entrar na sala de audiência, sua mãe ela pode ir lá, ela vai ficar lá fora esperando. Né? Não, mas porque ela vai falar, e eu falei, não, mas ela não vai falar, ela não é parte do processo, não é assim que funciona. Porque as novelas sempre ensinaram isso, aquele circo, né? Todo mundo fala, todo mundo dá palpite, fica, oh! E aí quando as pessoas vão para uma audiência de verdade, não é nada daquilo, elas ficam meio frustradas. Né? Então, mas eu acho que muito, muito além para a figura do processo judicial, nossa instrumentalização de justiça é isso, é levar as pessoas ao protagonismo que elas têm na vida delas. E isso pode ser feito através da mediação, deve ser feito através da mediação, da atuação em práticas colaborativas, deve ser feito através de uma sessão de conciliação, né? Enfim, de uma negociação, uma elaboração de acordo entre advogados, porque eu acho que o acordo deve ser, sim, elaborado entre advogados. Nós sabemos qual é o papel, qual é a legalidade daquele documento, o que tem que constar, o que não tem que constar ali. Né? Então, eu acho que a advocacia e mediação, advocacia e métodos adequados de solução de conflitos têm que andar juntos. São complementares. Um não existe sem o outro. A dificuldade que a gente tem... Pode falar. Inclusive, também a importância desse trabalho em conjunto que a gente fala é até a preparação que o advogado vai ter do seu cliente para uma sessão de mediação. A gente vê isso faz toda a diferença no tribunal, por exemplo, quando a gente trabalha com mediação judicial ali dentro do tribunal, tu vê claramente a diferença de um cliente que chega pronto para uma mediação, onde o advogado dele é um advogado colaborativo, onde ele preparou e mostrou também que aquela mediação ela vai ser válida para ele, ele já vai entrar aberto para isso também. Porque senão não adianta o melhor trabalho que o mediador tentar fazer naquela sessão, que o advogado já disse, não, ó, a gente está indo lá para cumprir tabela, você não precisa falar nada, deixa que eu falo.
ah, vai ser só, enfim, porque a gente tem que participar. Então a gente vê claramente a diferença quando tu entra numa sessão que tem um advogado ali presente que explicou um pouquinho também da importância que teria aquela sessão, que sim, que eles podem conversar, que vai ser um momento importante, já fez essa preparação do mediando antes. Então, isso é muito importante. Esse trabalho em conjunto, porque senão não adianta, o mediador vai chegar lá, o cliente ele vai estar acuado, ele não entende se ele vai poder falar ou não. Tem clientes, inclusive, que olham para o advogado, que eu posso falar, não posso falar. Então, isso é muito importante, né? O advogado, ele preparar para uma sessão de mediação. E a gente vê que eu, na verdade, não tenho mais muito problema, assim. Já tive alguns problemas com profissionais nesse sentido, mas hoje, assim, já conheço muito também os profissionais da área que eu atuo. A gente já tem um trabalho, assim, bem legal juntos. Isso que você falou, eu também busco fazer muito quando eu atuo dentro do judiciário, que é realmente validar e agradecer a presença dos advogados ali junto, mostrar que vai ser importante, sim, eles estarem trazendo o direito daquele cliente, explicando a diferença de uma guarda compartilhada ou de uma visita, porque de uma convivência, porque as pessoas acham que querem uma guarda compartilhada porque querem a convivência. Eles não entendem a diferença. Então, é importante ter esse profissional ali junto, né, mostrando essa diferença, explicando, porque não é o mediador quem tem que fazer isso. O mediador, ele tem que estar realmente preocupado em entender o problema das pessoas, em trazer as perguntas certas e não em explicar o direito. Então, isso até acaba impedindo que a sessão flua da melhor forma, que você seja realmente, mostre-se imparcial, que se você começa às vezes a responder muito para um, o outro já começa a entender que você não está sendo imparcial ali naquele momento. Então, é muito importante realmente ter esse trabalho em conjunto. O Gabriel que está falando que a internet está um pouco ruim. Está travando aí para ti, Gil? Às vezes ela trava, dá uma atrasada na sua fala, mas depois volta tudo normal. Vou colocar aqui o 4G só um pouquinho. Para não dar problema. Vamos ver agora. Será que melhorou? Vamos fazer um teste. Ainda tá travando um pouquinho, mas eu te ouço, normal. Agora eu tô te vendo melhor. A imagem só, mas o áudio tá bom. Ah, obrigada, o áudio tá também. Tá, não, perfeito. O que importa é vocês conseguirem me ouvir. Aí. Não, mas obrigada, é isso aí. É isso aí, Fran, que eu acho que eu concordo com você. Eu ainda, às vezes, encontro alguns colegas que vão para cumprir tabela, mas que não se põem à disposição, não se esforçam a colaborar para aquele momento, que é um momento importante, porque as pessoas, os advogados ainda acham que o fato de você mediar, de você fazer um acordo, você vai perder dinheiro. Ah, eu vou perder a sucumbência. Ah, eu vou perder os meus honorários. Não, você está tendo exatamente o mesmo trabalho de solucionar o conflito de alguém. Né? Você está auxiliando aquela pessoa da mesma maneira. Só que a solucionar de uma outra forma, sem que dependa de um processo que vai durar 1 ano, né? De um processo que vai ter que, por exemplo, no processo de família, de guarda de visitas, vai ter que ouvir assistente social, psicóloga, juntar prova de gastos, né? Então, tudo isso envolve muito tempo, envolve um empurrão da máquina do judiciário que às vezes não tem, porque nós temos muitos processos. Né? Então, quando a gente fala, vamos desafogar o judiciário, não é só desafogar o judiciário, é mostrar para as pessoas que elas não necessariamente precisam para todos os aspectos, alguns podem até ser levados ao judiciário, mas não para todos os aspectos da vida delas, elas precisam de um terceiro respondendo para elas, de um terceiro resolvendo a vida delas. Né? Porque se assim fosse, a gente não resolveria nada, a gente sentar na nossa cadeira e esperava alguém que decide pela gente o que precisa fazer ou não. Né? Então, é esse protagonismo que a advocacia precisa mostrar para o cliente. Né? Então, por isso que eu acho que cada vez mais a gente precisa elucidar a cultura de paz, a gente precisa elucidar essa questão da solução de conflitos à advocacia. Porque a gente precisa entender de uma vez, e eu falo inclusive, principalmente como advogada, que é a minha grande atuação profissional, que nem sempre a gente tem que estar à frente do protagonismo do nosso cliente.
Tem advogado que quer manter o litígio, e aqui, olha, vou falar mesmo, por puro ego. Pelo puro papel de eu vou resolver, eu falo pelo meu problema. Qual o problema de ele falar? Ah, não, mas é que ele vai falar bobagem, ele vai falar coisa errada, às vezes ele só quer desabafar. Grande parte das mediações, as pessoas falam e depois a gente resolve direito. As pessoas Sim. falam e a gente resolve direito. Porque às vezes a pessoa, ela vem com uma carga emocional tão grande, né? E o advogado, nem, claro que nós não somos psicólogos, nem é esse o nosso papel. Mas às vezes a pessoa só quer, né, sabe, falar, soltar. Então, Exatamente. eu sempre costumo dizer para os meus clientes, quando eu vou para a sessão de mediação com eles, quando eu vou para uma solução consensual, eu não estou à sua frente, eu estou ao seu lado. Você vai protagonizar, não precisar, eu estarei aqui para garantir que tudo que você tenha que ser assistido ou que você tenha que assistir seja legal, seja lícito, seja possível, seja executável, seja determinado. Mas eu não vou falar com você, porque eu não tenho esse poder. Né? Então, não, eu acho que a gente Gil, precisa impulsionar a advocacia para isso. Oi? Sim, não, tu falou uma coisa muito certa dessa visão de alguns advogados ainda quanto ao litígio, e eu até compartilho de uma pessoa que um profissional uma vez que falou para mim que o problema dele, enfim, às vezes trazer o consenso, trazer um acordo, é porque ele achava que o cliente dele achava que ele não estava fazendo nada, que o cliente dele só via valor no trabalho dele quando ele mostrava lá, ó, o número do processo para você acompanhar. Ó, aqui, entrei com o processo, estou fazendo. Ou não sabe mostrar realmente o valor de trabalhar em consenso. E a verdade é que trabalhar em consenso e participar de reuniões, enfim, é mais trabalhoso. Então, tu tem que mostrar mais valor ainda para o teu cliente, porque é muito mais fácil você pegar um caso, ouvir uma parte, escrever uma petição e mandar para o juiz. Agora, você realmente se dispor a pegar o teu cliente, estar numa mesa com um profissional que esteja capacitado para conduzir aquela reunião junto com vocês, e você está disposto a ouvir os clientes, a ouvir o que eles vão falar, e realmente isso demanda muita empatia, isso demanda muita tranquilidade, tempo, porque aquilo lá não tem que ser resolvido com pressa. Realmente as pessoas estão ali, que nem tu disse, às vezes eles querem desabafar, realmente é muita questão, assim, uma vida às vezes toda junto com alguém que teve pensamentos frustrados, uma vida frustrada de algumas coisas. Então, sim, eles precisam de um momento para poder falar, para poderem ser ouvidos. Então, esse momento é muito importante. Só que não é qualquer profissional que está disposto a fazer isso. É muito mais fácil a gente só fazer a petição e mandar para o juiz, pegar e fazer uma defesa. Então, esse trabalho realmente de estar disposto a fazer um acordo, realmente conduzir a um acordo que seja bom, ouvir as pessoas, é muito mais trabalhoso. Então, quando até aquele profissional me falou, mas como que eu vou dizer para o meu cliente que nem vai ter um processo? Ele não vai ver valor naquilo, não vai ver. Mas depende da forma que tu vai oferecer isso para ele. Às vezes nem a pessoa entende o quanto é importante o papel dele naquele sentido. Então, sim, é muito mais valoroso você fazer realmente consensual, você mostrar esse valor, você vai estar muito mais à frente de estar auxiliando o teu cliente do que fazer a petição e mandar para onde o juiz decidir, né? Então, é uma das crenças também que a gente vê hoje, né, na questão da advocacia, que impede alguns profissionais de trazer mais esse consenso também para os clientes deles, né? Exatamente. Tem uma coisa que eu procuro idealizar muito com os meus colegas, pelos seguidores que eu tenho, né? Que é essa construção de negociar, aprender a negociar. E eu sempre digo, negociar não é barganhar, né? Porque existe uma sutil diferença entre você barganhar e você eventualmente negociar, você efetivamente ouvir o outro e ver quais são as possibilidades ali. E muitas vezes a advocacia falha nesse sentido, porque as pessoas acham que só existe ganho com a perda do outro. Existe, e eu sempre falo, gente, o processo judicial, existem alguns casos que são necessários. Por exemplo, plano de saúde, né? Então, alguma obrigação que o Estado precise te conceder, e ali, às vezes, não tem essa conversa, porque geralmente são áreas em que já há uma pré-determinação de soluções, né? Não dá para fazer e é isso e boa, né? Então, aí o Poder Judiciário pode até ser movimentado, é um poder que deve ser movimentado. Mas para questões que exijam o poder da caneta do juiz.
né? Então, mas como que o poder, como que a caneta do juiz, Fran, e aqui eu faço até uma reflexão como advogado familiarista, vai forçar um pai a visitar um filho a cada 15 dias? Que tipo de decisão é essa? Porque, vamos, convivência, a cada 15 dias, sábado, domingo, isso não é convivência. É 4 dias no mês. Um mês tem 30 dias. O que são 4 dias no mês? Como que isso pode ser juridicamente seguro para um ambiente familiar? Às vezes uma criança que conviveu com o pai por 14, 15 anos. Como isso é juridicamente seguro para os interesses dela? Então, eu acredito muito, e aqui eu falo do ambiente de família porque é um meio que eu trabalho. E aí, eu sempre digo assim, e inclusive, né, quem não me segue aqui, gente, fique à vontade para me seguir, porque eu falo sobre a defesa de crianças e adolescentes. Porque são pessoas que dentro do judiciário, dentro do processo judicial ali da ação de família, está sempre em segundo plano. Não, é melhor interesse. Melhor interesse de quem, cara pálida? Né? Porque a criança é ouvida por uma psicóloga, a criança é ouvida por uma psicóloga, e aí, às vezes, a criança fala ali o que vem, a psicóloga relata aquilo. O meu filho está completamente louco. Não, o seu filho não está louco. Ele está colocando para fora aquilo que ele vê. Então, por isso que eu digo que dentro do direito de família, ali dentro desse ambiente mais subjetivo, né? E aqui eu falo até de relações entre vizinhos, por exemplo, né? São relações que o judiciário, até um certo ponto, ele vai até o direito objetivo, o artigo civil. Artigo não sei quanto da lei de não sei da onde. Mas a relação subjetiva não fica resolvida. Continua aquilo ali, continua aquele embrenho de sentimento, aquela agonia, que eu não quero olhar para a cara do fulano. Eu tenho uma cliente hoje que me mandou mensagem: doutora, eu não quero que o pai da minha filha venha buscar ela em casa, porque eu não quero ele aqui na porta da minha casa. Eu falei, mas há algum problema? Não, eu só não quero olhar para a cara dele. Não, espera aí. Né? A gente precisa aqui ter um liame. A gente não está falando de ele morar com você, mas ele precisa ter acesso à filha dele de alguma forma. Vamos encontrar um meio termo aí. Né? Então, são essas subjetividades que não importa o que o juiz decida, não importa o artigo de lei que ele coloque ali. Essa subjetividade, esses sentimentos que ficam ali embaixo da ponta do iceberg, precisam ser resolvidos. Eu acho muito mais, de uma forma muito mais primordial do que o direito em si. Porque o direito em si não vai ser aplicado. É a lei, é o material, uma vez que para a solução do subjetivo, que só a mediação é capaz de trazer, a conciliação é capaz de trabalhar, isso fica escondido. Atrás de uma sentença judicial. Porque o juiz, ele não vai falar, gente, vamos tentar conversar, vamos falar de sentimentos hoje. Não vai, vamos trabalhar a escutativa. Isso não vai acontecer. Né? Então, é por isso que os advogados, eles precisam entender que dentro dessas áreas, em que há uma subjetividade muito grande nos conflitos, principalmente no que envolve relações interpessoais, e aqui eu estou pegando direito de família, mas a gente pode falar de qualquer relação interpessoal, né? Até de contratos entre pessoas físicas, né? De relações ali entre pessoas físicas. Tudo que envolve principalmente subjetividade precisa da atuação. A mediação empresarial é importantíssima. Tudo que envolve pessoas, humanos, sentimentos, aflições, necessidades, compaixão, tudo isso que a gente precisa trabalhar de uma forma muito, muito contundente para efetivamente solucionar um conflito. Não é para falar, vamos colocar aqui no papel, então, que agora a visita é livre, ou então uma mediação empresarial, o sócio vai entregar 50% das cotas, e pipipipopopó. Tá, e a relação entre eles? Como fica? Essas pessoas vão se odiar para sempre? A escuta não vai haver entre eles? Nunca vai existir um diálogo, uma tentativa de construção? Porque às vezes tudo que precisa de um diálogo, às vezes coisas não precisam ser encerradas de uma forma brutal, precisam ser trabalhadas ali, né, com técnica, que é o que a gente faz. Então, eu acho que é isso. Eu fico até um pouco meio alterada quando eu falo sobre isso, porque as pessoas não conseguem entender a seriedade do trabalho do mediador, às vezes. As pessoas acham que a gente está brincando de casinha.
né? A gente tá Sim. brincando de tete a tete. Vamos conversar, vamos montar uma fofoquinha aqui. Não é nada disso. O nosso trabalho é lidar com sentimentos. Não há nada mais delicado do que lidar com sentimentos, porque a gente precisa ouvir, não absorver, e ao mesmo tempo a gente precisa devolver em uma forma fluida de construir algo. A gente precisa construir algo, ou tentar construir algo. Né? Então, às vezes, a advocacia não consegue entender isso, porque o ego do advogado, eu falo aqui como uma, então eu tenho lugar de fala, o ego da advocacia é gigantesco, nós somos imprescindíveis, nós somos os mais importantes, o mundo só precisa de nós, as relações só precisam de nós para serem resolvidas. Não, cara, tira isso da sua cabeça agora. Porque você tem uma sentença judicial, não consegue resolver metade das coisas. Você tem uma escritura assinada pelo tabelião, você não consegue resolver metade das coisas. Você tem um acordo assinado pela outra parte, você não consegue resolver tudo. O nosso trabalho precisa de outras pessoas. A gente precisa ter essa cordialidade. Se a gente tem a cordialidade com o juiz, com o promotor, com o delegado, com o tabelião, por que não construir essa cordialidade com o mediador, que também é um profissional? Importantíssimo. Por que não construir essa relação de cordialidade com o advogado da outra parte? Não, doutor, vamos conversar, vamos tentar uma negociação, vamos encerrar aqui. Não, a gente não precisa nem do processo judicial, vamos ver o que são que os nossos clientes precisam. Por que não? Por que a gente tem que insistir? E aqui fica esse questionamento, não sei mais quanto tempo a gente tem de falar, mas fica aqui o questionamento para todo mundo que está assistindo, inclusive depois eu vou levar isso para o meu perfil também. Por que ainda precisamos insistir na litigiosidade? Por que precisamos disso? Por que a nossa cultura ainda é de tanta beligerância? A gente admira os outros países em tantas coisas. Porque Paris tem a Torre Eiffel, porque os Estados Unidos tem o Capitólio, porque a Disney, porque Miami. Então, pega o modelo de solução de conflito deles também. Já que vocês admiram tanto. Né? Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais, não é forçar, não é embutir, não é abrir a cabeça das pessoas e enfiar a ideia lá dentro, mas trabalhar, disseminar isso para aos poucos isso se tornar algo comum. Né? Para isso se tornar algo que, quando a gente fala sobre, ai, nossa, eu tô com um conflito aqui, e se a gente tentar conversar com a outra parte primeiro? E se a gente contratasse um mediador para resolver o conflito para você? Né? Então, eu acho que é disso que a gente precisa daqui para frente. Né? Porque o judiciário, Fran, eu sinto como advogada, ele está cada vez mais automatizado. Eu tenho três processos diferentes, de pessoas diferentes, com marcas diferentes, histórias diferentes, eu tenho exatamente a mesma decisão, parece que copiou e colou. E são juízes diferentes. Então, como que você automatiza a história? Qual a segurança disso também, né, Gil? Que vai realmente garantir o direito daquela pessoa. É uma história totalmente diferente. São coisas diferentes que a pessoa precisa. E você trouxe assim, ó, excelente, tá? Mesmo, eu já te convidei também, porque realmente eu te acompanho, sei do teu pensamento sobre isso e admiro muito, assim, ó, que nem o Gabriel falou antes ali também, que tenhamos mais profissionais realmente com esse pensamento, tanto na advocacia, enfim, que a gente consiga trazer mais essa cultura do consenso. E é como você falou, não é forçando, a gente não vai conseguir abrir a cabeça da pessoa, enfiar as ideias lá dentro. Mas aí é a nossa responsabilidade, por isso que eu trouxe realmente uma semana de reflexões, porque eu, como eu digo, eu não sou uma pessoa muito pública, não era assim, não conseguia trazer muito realmente para online. Eu sou a pessoa do offline, eu gosto de estar ali, eu gosto de estar conversando com os clientes, eu atendo tudo offline ali, então eu gosto de trazer muito essa questão, mas eu sou muito do offline. Só que hoje a gente vê que a gente precisa estar à frente, realmente, no movimento. A gente precisa trazer essas possibilidades, mostrar para as pessoas essas possibilidades, como eu digo, tanto para as pessoas que têm conflitos, como para os profissionais enxergarem mais realmente essas formas de atuação, tirarem algumas travas que eles têm, alguns pensamentos realmente que estão retrógrados já. A advocacia, ela está mudando, o direito, ele está mudando e ele precisa dessa mudança. Hoje, como você falou também, está tudo muito automatizado. A gente sabe que muitas questões vão ser substituídas por um robô, tem muitas decisões ali que vão ser substituídas, então, por um robô, quem vai decidir. Então, o que vai garantir a melhor decisão para um cliente? Como que tu vai colocar para a justiça realmente, vai ser garantido o direito daquela pessoa? Realmente é aquilo que a pessoa precisa? Então, é muito importante a gente, então, passa um pouquinho do nosso eu, a gente faz mais realmente
para o outro, em estar compartilhando um pouquinho desse pensamento, tá à frente desse movimento. E como você falou também, se lá fora, tanta coisa que as pessoas admiram, ai, que é bonito lá fora, eles já viram como que é a resolução de conflitos lá fora? Lá, o judiciário é o último ponto que vai ser, é a UTI, quando realmente não tem outra solução. Porque sim, a mediação não resolve tudo, não resolve tudo, mas boa parte. Então, sim, é para desburocratizar, é para desafogar o judiciário, todas essas questões, sim, mas não só por isso. Realmente, ela tem toda uma força que a gente precisa trazer para o Brasil, é uma mudança de cultura que a gente precisa trazer para o brasileiro, tanto as pessoas como os profissionais do direito, os profissionais, enfim, de outras áreas também que atuam na mediação. Então, a gente precisa propagar realmente esse pensamento. E a gente vê hoje muito a nossa responsabilidade em estar à frente, mostrar a validade disso. Ai, mas se eu fizer uma mediação e a pessoa não cumprir, como que eu faço? Mostrar realmente válido aquele acordo que a pessoa fez, um acordo extrajudicial, a validade que tem aquilo de ser um título executivo. Então, a pessoa, sim, precisa cumprir o que ela acordar dentro de uma mediação. Então, trazer todo esse conhecimento para as pessoas para realmente elas entenderem. Porque, como que a gente pode fazer isso? É como tu disse também, lá fora funciona. Por que que não vai funcionar? É um dos questionamentos que eu me fiz já uma vez também, porque era muito difícil. Quando a gente entra na área, é muito difícil, tem muitos obstáculos. Tudo que é novo, tu precisa apresentar de uma forma melhor para as pessoas, tu precisa explicar o porquê que é bom. É trabalhoso, é cansativo, às vezes, quando a gente está no início. Mas eu realmente não conseguia me conformar em não conseguirmos trazer um pensamento desses que é inovador, que realmente é o que as pessoas precisam conhecer, a nossa responsabilidade em trazer. Então, assim, eu não me conformava em não continuar trabalhando com a mediação. Realmente, a gente precisa. Eu tenho um amor muito grande pela área. Desde 2014, quando eu me formei na faculdade, eu já fiz meu TCC na área de mediação. Então, eu acompanho há muito tempo. Realmente, eu acredito muito nisso. Só que a gente tem, sim, muitos obstáculos. Eu acho que a gente não pode desistir. A gente tem que estar à frente do movimento, a gente tem que estar fazendo as coisas acontecer com profissionalismo, com responsabilidade, porque o trabalho do mediador ele tem muita responsabilidade sobre o que ele está decidindo ali também, junto com as pessoas, auxiliando as pessoas a decidir. Então, precisa ser levado com responsabilidade, com cuidado. A gente está ali com uma escuta realmente ativa, então não está só presente. A gente realmente é um trabalho ativo, é um trabalho realmente muito importante. Então, eu vejo realmente essa importância e agradeço novamente, Gil, assim, ó, admiro muito a forma que você trabalha, que você possa passar cada vez mais isso também para os profissionais da tua área. Você tem o poder, a vez da fala, né, como você disse, por você trabalhar na área, por você ser advogada também, você está passando isso para os outros profissionais para que a gente consiga trazer cada vez mais essa visão dentro da advocacia, esse trabalho em conjunto do mediador com os advogados, que a gente não queira se dividir, que a gente não queira separar um do outro, que parem de ver até como concorrência, porque quando a gente aprender a trabalhar em conjunto, quando a gente aprender a resolver o conflito da pessoa pela melhor via, aqui você pode fazer dessa forma, vamos trabalhar, trazer o profissional que a gente precisa, a gente vai revolucionar mais a questão do direito. A gente vai conseguir trazer mais realmente resolução do conflito, vai, consequentemente, sim, desafogar mais o judiciário, todas essas questões, mas principalmente ensinar as pessoas a serem autoras da sua vida, realmente resolverem os seus problemas e não só terceirizar. Então, é sim um pensamento, uma cultura a ser mudada, né? Hoje ainda no Brasil, mas que a gente se espelhe e realmente veja, funciona. Isso não é novo. Oi, Ana, chegou no final. Tudo bem, Ana? Então, e tem uma pergunta que eu ia responder antes, eu não esqueci. Só para mim não deixar passar que teve uma menina aqui que perguntou um caso prático aqui. Ah, achei. Em um caso, por exemplo, uma mulher entra em um divórcio por pedido do advogado, homem no caso. Mas se a mulher, ela quer chamar o mediador, ela pode? E nesse caso, o meu mediador convida ambos? Ah, legal, Daniela. Obrigada pela pergunta aqui. Espero que ela esteja ao vivo ainda, senão depois também eu chamo ela. Nesse caso, sim, o que vai acontecer? Se uma das pessoas entrou com o divórcio
ela pode fazer o pedido, eu gostaria de fazer uma mediação. Ela vai ter esse profissional, mas o profissional não vai ser mediador dela. O mediador, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um convite para outra pessoa, onde nesse convite vai constar um horário para ele participar e que ela possa explicar. Ah, tá presente ainda. Então, o mediador, nesse caso, vai convidar a outra parte e vai explicar o que é a mediação. E quem vai contratar, na verdade, são ambas as partes. Ambas as partes contratam um mediador, vai ser dos dois. Então, nunca vai ser, por exemplo, um advogado vai ser da Daniela e vai ter um advogado da outra parte. O mediador, ele é imparcial. E isso também a gente vai explicar para a outra parte, para ela sentir segurança, né, em estar fazendo uma mediação. Então, nesse caso, sim, Daniela, pode ser feito um pedido de mediação. É enviado, então, esse convite onde a gente explica e daí a outra parte aceitando, né? A gente faz toda a parte de contratos, ali, formulários necessários e a gente consegue iniciar, sim, a sessão de mediação. Então, é possível, sim. Acho que está respondido. E agora nosso tempo está acabando também, né, Gil? Não sei se tu gostaria de mais alguma coisa aí para finalizar. Algum pensamento. Mas já acho que a gente conseguiu trazer as reflexões principais aí que gostaria aí para hoje também. Bom, eu quero agradecer o convite, especialmente nesse Dia Internacional da Mulher, que eu acho que é muito importante a gente trazer o nosso protagonismo em um cenário em que o machismo ainda é muito inveterado ali no nosso caminho, mas eu sei que nós estamos construindo cada dia mais o nosso espaço, o nosso poder de fala. Então é uma alegria muito grande estar aqui hoje com uma pessoa que eu admiro muito como profissional, como pessoa com quem eu tenho certeza que as ideias batem. E eu consegui falar um pouquinho de tudo que se passa aqui na minha cabeça, que fervilha sobre o tema, mas acho que deu para falar um pouco, especialmente como advogada, porque eu acredito que a gente precisa cada vez mais dar luz àquilo que é positivo. Né? Então, quando eu falo sobre solução de conflitos, quando eu falo sobre a advocacia, auxiliar no protagonismo da solução de conflitos, né? Dar luz a ela, eu falo com muita sinceridade, com muita verdade, porque é nisso que eu acredito. Né? Eu não acho que o litígio, eu não acho que o protagonismo litígio seja a saída para tudo, para absolutamente tudo. Como você disse, o Poder Judiciário é muito importante, o processo judicial é importante, ele existe por um motivo e deve continuar existindo. Nós temos causas muito complexas que nem sempre uma mediação é capaz de resolver, mas eu acredito que cada vez mais a gente precisa entender que a solução de conflitos, que a mediação, a conciliação, as práticas colaborativas fazem parte do sistema. Elas não são alheias ao sistema. Elas fazem parte do sistema. Então, elas são tão importantes quanto. Né? E eu acho que é cada vez mais isso que a gente precisa levar para as pessoas. Fazê-las entender sobre isso. Né? Então, eu acho que eu trouxe um pouquinho dessa minha ideia aqui hoje. E a gente pode fazer outro papo e continuar ele, porque eu tenho certeza que tem assunto. Mas eu queria muito agradecer o convite, fiquei muito feliz, é sempre um prazer falar sobre isso. E eu espero que todo mundo que ficou aqui até o final, todo mundo que assistiu, tenha gostado, tenha saído com insights, com novas ideias, com idealizações de trabalho. Eu tenho certeza que a gente consegue caminhar todos juntos nesse mesmo viés, no que for possível, e no que vocês precisarem, o meu arroba tá aí, o meu perfil tá aí, eu estou sempre à disposição. Perfeito, Gil. Muito obrigada novamente também por ter aceito o convite. Obrigada a todo mundo que participou. Espero também que tenha dado algum insight para vocês, que tenha trazido uma reflexão. E realmente, se a gente ficar falando aqui, meu Deus, não para mais, né? É tão bom falar sobre o assunto, aí começa a vir tanta ideia. Eu acho bem importante a gente compartilhar e acho que sim, vamos fazer mais. Eu acho bem importante a gente trazer, né, essas reflexões realmente sobre o assunto. E agradeço, então, Gil, a tua presença, a presença de todo mundo aqui. Me coloco também à disposição sempre que tiverem alguma dúvida sobre o assunto. Eu acho que a gente precisa... Hoje a gente tem, né, essas ferramentas de compartilhamento aqui, que é muito rico. A gente consegue ter acesso a tantas pessoas hoje que têm conhecimento. A gente consegue estar aprendendo e passando tanto aprendizado também. Então, é um ciclo que funciona, né? É muito bom,
poder estar compartilhando um pouquinho do que a gente sabe, um pouquinho da nossa prática, do nosso pensamento. Eu acho que esse aí é o caminho. Então, também me coloco à disposição sempre. E daqui uns dias, de repente, a gente conversa de novo aí. Obrigada novamente. E, mais uma vez, aí as mulheres também. Parabéns pelo dia de vocês. E tudo de bom. Contem comigo aí também sempre que precisarem. Um beijo, Fran. Muito obrigada pelo convite. Boa noite, gente. Boa noite para Até mais. Tchau, tchau. Tchau.